dia, Bandeira, Pedro Igor. Bom dia a todos os ouvintes, né? Também aos ouvintes da São Miguel FM, que retransmite este programa. E daqui a pouquinho estará disponível para os internautas. Está começando agora mais um programa Sindicato em Destaque. Agora são 11 horas e 36 minutos. E hoje são 24. Hoje são 24 de agosto de 2019. Eu sempre erro a data porque fica atrás da cabeça do Bandeira, viu, gente? Bom, hoje mais um programa Sindicato em Destaque. Falaremos sobre o concurso público da Prefeitura, a seleção também, né? As reivindicações dos motoristas da Prefeitura, FGTS, 13º salário, que todo mundo me pergunta, né? Efetivação das ampliações, certo? E assuntos gerais aqui. Então vamos começar com o FGTS, para vocês não esquecerem, para vocês estarem assim bem informados. O FGTS teve mais um pagamento esta semana que passou, né? Foi mais um processo, foi pago, foram 10 pessoas beneficiadas nesta semana. E os outros estão ainda tramitando. A gente espera que no futuro bem próximo tenha mais pagamentos. Agora, informando para você quem tem direito a requerer esses saldos do FGTS. Não tem nada a ver com esses programas novos do governo federal, viu? Que libera R$500 e não tem nada a ver com isso. Isso aí que o governo está fazendo com o FGTS é para o pessoal do setor privado, porque o setor público não tem FGTS desde 1992. Quando a gente saiu das regras da CLT e passou para o estatutário, que é uma regra especial para servidores públicos. A partir de 1992, a gente perdeu o FGTS, não temos mais. Então, mas a galera que entrou, que esteve até 1992 aqui na Prefeitura de Quixeramobim, né, como efetivo aqui na Prefeitura de Quixeramobim, a Prefeitura estava devendo ao FGTS, né, ficou devendo a partir de 1992, ficou devendo, aliás, até 1992, ficou devendo uma grande quantia em dinheiro para o FGTS. A União cobrou essa dívida. Era uma dívida muito grande, porque era antiga, que vinha acumulando, né? E essas dívidas, elas são atualizadas. Todo mês recebem uma atualização. Então, era uma dívida muito grande. A Prefeitura parcelou em muitos anos, né? E o certo é que até hoje a gente não sabe se já terminou de pagar ou não, porque eles dizem que isso é sigiloso, mas a gente sabe que tem muitos milhões na Caixa Econômica do FGTS que a Prefeitura, que a Caixa Econômica não sabe de quem é. Não pode entregar a ninguém, porque não sabe de quem é. Algumas pessoas estão lá, tudo registrado, arrumado, tem gente que recebe, mas a grande maioria sobra muito dinheiro, gente, o dinheiro que a gente conta em milhões, que a Caixa Econômica não sabe a quem entregar, porque a dívida foi cobrada à Prefeitura, que a Prefeitura teria que pagar, talvez ainda esteja pagando, a gente não sabe se já terminou. O certo é que, mas não distribuiu o dinheiro nas contas particulares, individuais, como ela deveria ter feito, né? Porque cada empregado que tem direito ao FGTS, ele tem direito também a uma conta individual para ser depositado o seu FGTS. É assim que funciona. Mas a Prefeitura não fez assim. Ela não distribuiu, ela não fez as contas individuais. Por isso, agora tem que entrar com uma ação judicial para que seja feito todo aquele processo, para que seja feito a soma da sua
da sua variação salarial por todo o período que você trabalhou e seja pago o que lhe é devido, né? Que está lá na Caixa Econômica e você não pode receber se não fizer isso. Então, esse pessoal que já está recebendo, já foram quase 60 pessoas que receberam, é dos processos mais antigos, de 1913, 14 e 15. Mas os outros processos mais recentes, inclusive até hoje ainda pode-se entrar com ação, a gente espera que todo mundo receba. Mas é necessário, não é obrigado você entrar com uma ação pelo sindicato, né? Se você é filiado ao Sindicec, você entra pelo Sindicec, mas se você não quiser entrar pelo Sindicec, não tem problema. Qualquer advogado pode fazer isso, ok? Mas você pode passar lá no Sindicec que a gente lhe dá a relação de documentos que você precisa organizar para poder dar entrada nessa ação. Então, se você trabalhou na Prefeitura de Quixeramobim até 1992, viu? É de 1992 para trás. Ou seja, nos anos 80, 70, certo? Você pode requerer o seu saldo do FGTS para lhe pagar o que lhe é devido, que pode estar lá e você nem sabe, né? Se você também é herdeiro de alguém que já faleceu, mas trabalhou, você também pode requerer, certo? Se você tiver todos os documentos dessa pessoa, tá? Passa lá que a gente lhe orienta. Um outro assunto para hoje é... outra coisa a respeito de quem tem ação de qualquer natureza no Sindicec. A gente pede que vocês atualizem o contato de vocês. Porque muita gente muda de endereço, aí não é mais o mesmo endereço que está lá na ação, muda de telefone, aí tem uma necessidade da gente falar com essa pessoa, tem alguma pendência no processo, ou o processo dela foi resolvido e a gente precisa dela, como no caso desse pessoal do FGTS, para ir receber os seus saldos, e a gente tem uma dificuldade enorme para encontrar algumas pessoas. Então, todos vocês que têm uma ação através do Sindicec, por favor, dê uma passada lá, ou ligue o telefone, o 3441-0046, e atualize o seu telefone, seu endereço, diga, olha, tá aqui meu telefone, precisar falar comigo, é só ligar aqui, né? Então, porque a gente agradece, certo? De vez em quando a gente precisa falar com alguém que dá uma trabalheira para encontrar, porque o telefone da pessoa não é mais o mesmo que ela nos deu quando ela entrou com uma ação. Bom, sobre o concurso público da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, né? Que a Prefeitura fez, inclusive, a Câmara fez uma sessão extraordinária, e, se não me engano, no dia 11 de julho, para aprovar a criação de vagas do concurso, e até hoje já está com mais de mês, né? Não tivemos ainda nenhuma notícia do andamento desse concurso. Nós esperamos que a Prefeitura realmente esteja organizando isso, né? Para que saia em breve, porque tem que ser ainda este ano. É necessário que seja ainda este ano. A gente já argumentou com todos os setores da Prefeitura, né, quando a gente conversa com eles, sobre a necessidade de fazer concurso, sobre a necessidade de ter mais vagas neste concurso. Inclusive, o presidente do Sindicec também defendeu, né, isso lá na Câmara, sobre ter mais vagas, sobre ter mais gente efetivada, né, terceirizar, contratar prestador de serviço não é ilegal, mas a Prefeitura não pensa na nossa Previdência, não pensa agora, nunca pensou antes, porque a gente vive argumentando, e temos aí. Então, até agora, nenhuma notícia do novo concurso, mas toda semana, a gente que faz parte do Conselho do QUIPREV, toda semana é homologada mais algumas aposentadorias daquelas 126 que a gente já noticiou aqui que estão tramitando.
como também toda semana mais pessoas completam os seus tempos para dar entrada em aposentadoria. Toda semana aparece alguém tentando, contando, vendo e dando encaminhamento. Por quê? Porque do concurso de 94, quase todo mundo está dando entrada na aposentadoria agora, né? Principalmente gente que já prestava serviço antes e está somando os tempos de serviço. Bom, e até agora nenhuma notícia do concurso, né? Se vocês tiverem alguma notícia, vocês passam pra gente, porque nós não temos. Um outro assunto recorrente no momento é a reivindicação dos motoristas da prefeitura. Os motoristas, pessoal, eles estão recebendo salário mínimo há muito tempo, né? E a gente sabe que é uma profissão de risco. Os da saúde que deviam receber insalubridade, alguns também não recebem, né? A lei da insalubridade que foi aprovada desde 2017 até agora, a prefeitura não colocou em prática. Até agora, as pessoas que merecem, que precisam e que têm direito não estão recebendo, muitas, né? E a prefeitura não faz nada, apesar da gente viver reivindicando. E no caso dos motoristas, eles ganham diárias, eles ganham salário mínimo, os motoristas, né? E ganham diária aqueles que viajam. Só que uma reclamação recorrente dos motoristas é que as diárias não são pagas em dias também. Além de ser um complemento de salário só para quem viaja, porque quem não viaja não tem direito à diária, né? Eles também não recebem dia. Isso aqui é para os que viajam, essa reclamação. E a gente conversou com... negociou com os motoristas, né, de todas as secretarias, com a prefeitura, e ficou acordado o seguinte. Vou dizer aqui. Ficou acordado que a remuneração do cargo de motorista passaria a ser R$ 1.300 para a categoria B e R$ 1.500 para a categoria D. Isso já faz mais de um mês e aí vão criando um problema aqui, outro ali. A gente sabe que jamais, desde o mês passado que o projeto de lei está pronto, a gente viu o projeto, certo? Lá na Procuradoria da Prefeitura, só que o prefeito ainda não assinou. Então, o sindicato, no último dia 16 de agosto, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindsec, entidade sindical de primeiro grau inscrita no cadastro de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda, vem por meio deste solicitar de Vossa Excelência outra audiência para dirimir dúvidas acerca do projeto de lei que propõe reajuste salarial para o profissional motorista. Remuneração do cargo de motorista categoria B, R$ 1.300. Remuneração do cargo de motorista categoria D, R$ 1.500. Este ofício foi para o prefeito, né? Vale ressaltar ainda que essa proposta foi fruto de algumas audiências e várias reuniões com a categoria e o Sindsec. Diante do exposto, solicitamos que essa audiência ocorra até a próxima sexta-feira, dia 23, ontem. Ontem expirou o prazo que a gente pediu, que a gente deu, e não obtivemos resposta. Na ocasião da audiência, né, gostaríamos de contar com a presença dos secretários da Saúde, Educação, Assistência e Desenvolvimento Social, Infraestrutura e do Procurador-Geral do município. Sem mais para o momento, ou seja, o Sindsec pediu até o dia 23 uma audiência com o prefeito, com os secretários de Saúde, Educação, Assistência e Desenvolvimento Social, Infraestrutura e também o Procurador-Geral do município para resolver esse caso.
esta lei, isto aqui já foi negociado, já foi calculado, visto que é viável, certo? E está pronto desde o mês de julho e até agora não foi assinado. E a gente queria falar, a gente quer falar com o prefeito sobre isso, além de com os secretários, porque os motoristas em questão são dessas secretarias, da saúde, da educação, da assistência social e da infraestrutura, certo? Portanto, a gente acredita que a presença de todos esses secretários também seja importante durante essa reunião. Não obtivemos resposta. Também mandamos para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Delbrando, Francisco Delbrando Rocha. Aqui, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixerambi, entidade sindical inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência apoio e participação em audiência solicitada através de ofício, cópia em anexo, né? A gente mandou a cópia do ofício com o prefeito e secretários para dirimir dúvidas acerca do projeto de lei que propõe reajuste para o profissional motorista, bem como definir data para a aprovação na Câmara Municipal. Inclusive, em conversa informal com alguns motoristas e o presidente da Câmara, ele disse que na hora que recebeu o projeto, convocaria até uma sessão extraordinária para aprovar, se fosse o caso. Mas até agora, a gente está pedindo apoio dele ainda para que o prefeito tome a atitude de assinar o projeto de lei, que está pronto e necessitando da assinatura do prefeito, certo? E assim, para os motoristas, qualquer notícia que houver dessa reunião, a gente avisa para vocês. Já está mais do que na hora, né, da prefeitura resolver esse problema dos motoristas, não só dos motoristas, como tantos outros, porque a desvalorização aqui do servidor no município de Quixeramobim, a gente sabe que ela é recorrente, ela é comum, ela sempre aconteceu, a gente sempre está aqui brigando junto à prefeitura, reivindicando, argumentando, tentando, mas como sempre, não, a prefeitura prefere desvalorizar o servidor, né, e com isso precarizar o serviço público, porque sempre com o servidor desvalorizado, o serviço público automaticamente precariza, né? Também um outro assunto, a seleção que ocorreu está em andamento ainda, né? A seleção pública para prestação de serviço do município de Quixeramobim. A gente enviou ofício para o promotor Vicente Anastácio, certo? No dia 20 de agosto, por conta de uma inconsistência que foi observada no resultado da seleção, né? Então já vê aqui, ó, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixerambi, Sindicec, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, vem pelo presente comunicar a Vossa Excelência que, reanalisando o edital número 1/2019 da Seleção Pública para Funções Temporárias e Cadastro de Reserva da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, publicado em 19 de junho do ano em curso, no site da SEVIO-S, percebemos que no item 9 do citado edital da segunda fase, avaliação de títulos, especificamente entre os itens 9.1 e 9.4, prevê a exclusão da segunda fase de candidatos que tenham atingido o perfil 50% e não zerar nenhuma disciplina, descritos abaixo. Da segunda fase, avaliação de títulos 9.1. A segunda fase é composta de avaliação de títulos de caráter apenas
classificatórios a ser realizados sob a responsabilidade da SEV-US, cujos objetivos de avaliação constam no anexo 6 deste edital, sendo convocados para esta fase candidatos do nível médio superior habilitados. 9.2. Estará habilitado para a segunda fase da seleção, por código de opção, no certame, o candidato que, tendo atingido os perfis de aprovação na prova objetiva da primeira fase, tiver obtido nota nesta prova que inclua seu nome em, pelo menos, uma das listas seguintes. 9.2.1. Lista de ordenação decrescente das notas alcançadas pelos candidatos da prova da primeira fase por código de opção até a posição correspondente ao somatório das vagas de ampla disputa para preenchimento programado, se houver, com as vagas de ampla disputa do cadastro reserva. 9.2.2. Lista de ordenação decrescente das notas alcançadas pelos candidatos na prova da primeira fase por código de opção dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência até a posição correspondente ao somatório das vagas para preenchimento programado, se houver, com as vagas do cadastro de reserva. 9.3. Na elaboração de cada listagem de ordenação, os nomes dos candidatos com mesma nota, ou seja, empatados, serão organizados em ordem alfabética, cada um ocupando uma posição em tal listagem. Também estarão habilitados para a segunda fase da seleção os candidatos com pontuação igual ao do último candidato habilitado, mas poderão não terem seus nomes incluídos na listagem final de classificação, tendo em vista que o número de candidatos em cada listagem corresponde exatamente ao somatório das vagas para preenchimento programado, se houver, com as vagas de cadastro de reserva. Sabemos que a Constituição Federal de 1988 regulamenta no artigo 37, inciso 2, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. E no inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, que é o caso de agora. Eu tenho 5 minutos, 6 dias. Ocorre que nas disposições preliminares do edital número 1 da seleção pública para funções temporárias e cadastro de reserva da Prefeitura Nacional de Quixeramobim, opta por títulos e provas, aliás, provas e títulos. Logo, todos os candidatos que atingissem o perfil mínimo de 50% e não zerar nenhuma disciplina seriam habilitados para a segunda fase, prova de títulos, fato este contrariado pelo próprio edital descrito acima, logo inconstitucional. Através do comunicado número 63/2019, SEV-US, publicado no site da instituição em 14 de agosto de 2019, dispondo sobre o resultado da análise dos recursos relativos às provas objetivas, os gabaritos oficiais definitivos, o resultado da primeira fase da seleção, a convocação para avaliação de títulos da seleção e a entrega dos documentos da seleção pública da Prefeitura Municipal de Quixeramobim 2019 e da outras informações pertinentes. Está disponível esse comunicado lá no site da SEV-US. Como previsto, foram convocados apenas os candidatos em cada listagem, que corresponde exatamente ao somatório das vagas para preenchimento programado, se houver, com as vagas do cadastro reserva, além das vagas reservadas para pessoa com deficiência, até a posição correspondente ao somatório das vagas para preenchimento programado, se houver, com as vagas do cadastro reserva. Quanto aos demais candidatos, foram todos excluídos. Vários candidatos que atingiram o perfil e não foram convocados para a segunda fase, a prova de títulos, nos procuraram nos últimos 2 dias, relatando com sua indignação. Vale ressaltar ainda o risco de não preencher todas as vagas disponíveis no referido certame, seja pelo fato de desistência ou do candidato que perca o prazo do mesmo.
Diante do exposto, solicita-se de Vossa Excelência intervenção sobre, junto à Prefeitura de Quixeramobim e ou Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESC, por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará, SEV-US, no sentido de garantir o direito constitucional dos candidatos que atingiram o perfil 50% e não zeraram nenhuma disciplina em participar da segunda fase do certame. Portanto, aí está o pedido do Sindicec para que aquelas pessoas que foram muitas, certo, que nos procuraram ou estiveram lá no Sindicec ou nos procuraram pelo telefone, reclamando que atingiram o perfil, que não zeraram que não zeraram nada e estão excluídas da prova de títulos. Então, se a pessoa atingiu o perfil e não zerou, ela tem direito, pela Constituição, né, que rege, pelas leis que regem, ela tem direito à prova de títulos. Aí está o nosso pedido, ainda não recebemos resposta, certo, da promotoria, ok? Bom, sobre a efetivação das ampliações, tanto dos professores como de outros funcionários da saúde, certo? Que a gente luta, uma briga desde 2005, que a gente luta por isso. Qual é o nosso pedido? Que aquele servidor que prestou concurso para 4 horas, que já passou por um período probatório, então ele já provou que tem competência técnica para ser aprovado no concurso, ele já provou que tem competência de exercer a função, porque ele já passou pelo probatório, período probatório, já está efetivado. Então, que a prefeitura efetive as outras 4 horas desses profissionais. São principalmente aqui professores, e tem 25 pessoas de outros cargos da saúde, certo? E assistência social, eu acho. Então, a Secretaria de Educação prometeu fazer um levantamento, um estudo, e prometeu nos dar o resultado até a última semana de agosto. Como a última semana de agosto é agora, a gente vai entrar em contato segunda-feira com a Secretaria para ter essa reunião, né? E saber dos resultados desse estudo. No próximo programa do Sindicec, no próximo sábado, traremos mais notícias a respeito disso para vocês, as notícias mais concretas. Também sobre o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que as pessoas continuam me perguntando, a prefeitura ainda não deu nenhum sinal que vai pagar a primeira parcela, certo? Com quem a gente já conversou, o que nos disse é que a previsão é de pagar o salário, o 13º completo, só mesmo em dezembro. Apesar da gente viver argumentando que é bom pagar logo, né? Mas não pagaram ainda. Sobre o salário mínimo, que a prefeitura tem muitas categorias, certo, de prestadores de serviço, inclusive também de efetivos, que não estavam recebendo o salário mínimo. Por determinação judicial, a partir agora do pagamento do mês de agosto, ninguém mais pode receber menos que um salário mínimo na prefeitura, certo? Então vocês fiquem atentos, que a partir do próximo pagamento já vai ter que vir todo mundo atualizado. Tem gente que diz que não atualizaram as horas, mas não atualizar as horas aí é um problema da prefeitura, né? A ordem é que ela pague o salário mínimo, principalmente auxiliar de serviço, esse pessoal que é prestador de serviço, né? Era o que tínhamos para hoje. Uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana. Vem aí o programa A Voz do Camponês e nós voltamos no próximo sábado, se Deus quiser.